Bem-vindo ao Conselho Consultivo. O Ministro das Finanças apresentou ontem as conclusões da 6ª avaliação da Troika. Portugal passou e recebe mais 2,5 mil milhões de euros. Vítor Gaspar anunciou ainda medidas de combate à escassez de crédito e desafiou os parceiros sociais e os partidos a discutirem a reforma do Estado. Do lado do cenário macroeconómico, perspectivas menos otimistas. Para 2013, o Executivo mantém a previsão de recessão de 1%. Para 2014, a economia deve crescer 0,8% contra os 1,2% anteriores. O mesmo para 2015, com o crescimento a ficar pelos 1,8%, face aos 2,4% anteriores. Sexta avaliação da Troika concluída, sexta nota positiva para o ajustamento português, mais 2,5 mil milhões de euros. Com este cheque, Portugal já recebeu 87% do valor total do resgate. O Ministro das Finanças destacou ainda a boa capacidade de execução. Portugal já realizou 95% do total das medidas acordadas com a Troika. Esta capacidade de realização distingue o programa de ajustamento português. Mas para a economia real ser bom aluno não chega. O Ministro anunciou por isso medidas de combate às restrições no crédito. A emissão conjunta de instrumentos de dívida por parte das PMEs para permitir acesso ao mercado de capitais. A criação de uma instituição financeira especializada que poderia ser usada como instrumento de canalização de fundos estruturais comunitários sob a forma de empréstimos. A titularização como a garantia supranacional do crédito hipotecário de elevada qualidade. A consulta da Comissão Europeia a respeito da remuneração de instrumentos utilizados na recapitalização de bancos. Sobre a reforma do Estado, que avança este ano e no próximo, o Ministro deixou o aviso. É garantir um sistema que seja equitativo, que seja justo, inclusivo, que seja eficiente e eficaz e que seja, portanto, o Estado Social que os portugueses querem ter e o Estado Social que os portugueses podem pagar. Para isso, conta com o diálogo com os parceiros sociais e com os partidos políticos. Contamos com a participação dos parceiros sociais e do sistema político. Sobre a descida do IRC, o Ministro das Finanças revelou que já está a ser estudada com a Troika desde a 4ª avaliação e prometeu que em fevereiro terá novidades. Nota ainda para o déficit deste ano que Vítor Gaspar garante que será o combinado com a Troika 5% sem medidas adicionais. O Ministro continua confiante na sua receita e na da Troika e refere que só cumprindo o programa Portugal consegue regressar aos mercados. Mas se soubesse o que sabe hoje... Se eu teria feito ou proposto algo de diferente durante este período, certamente que sim. Nós aprendemos sempre com processos em que estamos envolvidos. É o tema em destaque no Conselho Consultivo, com os comentadores António Gaspar, Raul Marques e Abel Ferreira. Aos três agradeço a vossa presença neste Conselho Consultivo. Começo por si, Raul Marques. A Troika deu nota positiva à sexta avaliação, vale 2,5 mil milhões de euros e já se sabe o que é que o Governo vai ter que fazer até à próxima avaliação, a 25 de fevereiro. Repensar o Estado Social e medidas para beneficiar o financiamento da economia. Vamos começar pelo Estado Social. O Governo vai ter necessariamente que cortar nas pensões sociais, também nos funcionários públicos, para manter o Estado Social como o conhecemos. Acha que o Governo vai conseguir o consenso em 3 meses? Eu acho que vai ter que o conseguir, ou seja, o Governo, a oposição, tanto os vários parceiros sociais, acho que vai ter que haver o sentido de Estado e o sentido de encontrar um consenso para fazer algo que é muito difícil de uma forma razoavelmente concertada e consensual. Portanto, acho que, inevitavelmente, vamos ter que o fazer de uma forma mais ou de uma forma menos consensual e, portanto, isso é inevitável. Eu, de qualquer forma, focava, para além dessas medidas que ontem, mais uma vez, foram destacadas pelo Ministro das Finanças na sua conferência de imprensa, outras medidas que me parece também que são do lado da economia. Houve várias, anunciar a reforma do IRC, das hipóteses anteriormente em cima da mesa pelo Ministro da Economia, outras questões que foram ontem colocadas em cima da mesa, portanto, hipóteses como a titularização de crédito hipotecário como uma garantia supranacional, formas mais flexíveis de permitir emissão de dívida e, portanto, e conferir liquidez às empresas, ou seja, aquilo que acho positivo, para além de toda, não houve propriamente novidades muito positivas no plano macroeconómico, portanto, aí, tal como já se
e de alguma forma de esperar digamos, os downgrades das expectativas de crescimento continuam, mas eu penso que começa a haver o lado positivo, vendo aqui um bocadinho o copo meio cheio, é começarmos a ver alguns sinais de o Governo ver como urgente também haver outro tipo de medidas que invertam esta bola de neve negativa, este ciclo negativo, e, portanto, isso implica medidas que tenham efeitos positivos sobre a liquidez da economia, sobre as grandes empresas, sobre a capacidade dos bancos concederem crédito, etc, etc. E, portanto, acho que o lado positivo, a janela de esperança e de alguma luz que começa a antever são essas medidas que, de facto, mais vale tarde do que nunca, já deviam ser, com certeza, ter sido equacionadas e algumas delas tomadas, mas parece neste momento ser evidente que sem esse tipo de medidas vamos continuar nesta bola de neve negativa e, portanto, há que inverter, de facto, esse ciclo negativo e recessivo. Não é? Já voltamos a essa questão das empresas, mas ainda o Estado Social, este consenso que o Governo terá de conseguir em 3 meses, não lhe parece, Abel Ferreira, que é uma opção política acelerada? Trata-se de conseguir resolver em 3 meses aquilo que andamos a tentar resolver há décadas. Nós normalmente, quando discutimos este tema, e porque falamos muito na situação da crise, a referência à crise, de alguma forma, esconde que Portugal tem, desde há muito, problemas muito complicados para resolver e que a alteração que está aqui em causa não é propriamente uma alteração de resolução de uma crise, no sentido em que resolve-se a crise e depois as coisas voltam a ser como eram. Já percebemos todos que, de facto, elas não vão poder voltar a ser como eram e que, designadamente, não vamos poder continuar a ter cresce 9 ou 10% mais do que aquilo que é o PIB. E, portanto, é necessário fazer essa refundação do Estado Social. É também, claramente, um trabalho que devia ter-se iniciado assim que este Governo tomou posse. Não é fácil compreender porque é que não o fez. É evidente que nós estamos sempre conscientes que é muito mais fácil estar aqui sentados a fazer comentários do que estar, de facto, no papel dos nossos governantes, mas o Governo tinha 3 missões fundamentais, que eram consolidar as contas públicas, conseguir, de alguma forma, colocar o país na senda do crescimento e reformar o Estado. A prioridade foi dada à austeridade e, portanto, a consolidação das contas públicas, de algum modo, tem evoluído de modo positivo. A parte que tem a ver com a reforma do Estado não está feita, eu diria, não está iniciada, e a parte que tem a ver com o crescimento está também longe de algum modo, estar sustentada. E há aqui um dado que é importante relativamente à consolidação das contas públicas e, designadamente, em relação à consolidação das nossas contas externas e que tem a ver com o seguinte. As nossas exportações cresceram apenas cerca de 8%. Aquilo que levou ao equilíbrio da nossa balança externa foi a diminuição das importações. As importações diminuíram, essas sim, cerca de 16%. É daí que vem a grande parte desse equilíbrio. O que significa que esse equilíbrio não está sustentado. Se a economia voltar a crescer, se nós voltarmos a consumir, se voltarmos para consumir a importar, este equilíbrio, que é um equilíbrio muito ténue, pode desfazer-se muito rapidamente. E, portanto, nós temos aqui um problema muito complicado para resolver. É que, de facto, o crescimento é absolutamente indispensável para que consigamos voltar a poder consumir e importar e, ao mesmo tempo, conseguir exportar para manter a balança equilibrada. E, para isso, nós temos que retirar recursos ao Estado e temos que colocar esse recurso ao serviço das empresas e, designadamente, das empresas que exportam e que nos podem ajudar. Portanto, esta parte do crescimento e esta parte da reforma do Estado são absolutamente essenciais e imprescindíveis, e é esta geometria variável e complicada que demonstra que, de facto, a austeridade, sendo uma necessidade, não pode mais ser a prioridade a seguir. António Gaspar, ainda no que toca à refundação do Estado Social, é num contexto de extrema pobreza imposta pela Troika que se vem agora falar deste tema? Mas vamos lá ver uma coisa. Não há volta a dar, não é? Porque nós sabemos que 3/4 da despesa pública primária está justamente com salários e com as prestações sociais, portanto, subsídios de emprego, reformas, pensões, portanto, todo esse tipo essa gama enorme de subsídios e prestações sociais que o Estado dá, digamos, aos seus cidadãos. Portanto, não há volta a dar. É aí que, de facto, tem que haver um corte. Agora,
Eu penso é que o Estado deve ter uma postura como as empresas, ou seja, saber fazer mais com menos. O que é que isto quer dizer? Ser mais eficiente na utilização dos seus recursos. Que me parece claramente, e até pela vocação daquilo que tem sido, ou daqueles que têm estado à frente, digamos, não só do setor empresarial do Estado, mas do setor público administrativo também, que não são, digamos, a meu ver, as pessoas mais indicadas, se calhar, em certos determinados, digamos, setores e em certos determinados contextos, não são talvez as pessoas mais indicadas para terem desenvolvido nelas uma perspectiva do que é a eficiência e a eficácia versus os recursos que têm à sua disposição. Portanto, eu creio que claramente digamos, a perspectiva dicotómica e o trade-off que se tem aqui que fazer é, por um lado, temos que ter a perspectiva de facto de eficiência, fazer mais com menos, mas não temos volta a dar, quer dizer, portanto, é nas prestações sociais e, sobretudo, digamos, nos ordenados, pode haver duas coisas, quer dizer, pode-se cortar ainda mais nos ordenados ou pode-se pura e simplesmente eliminar postos de trabalho digamos, no setor público administrativo. Portanto, qual é a opção mais adequada, na sua opinião? Não é a opção mais adequada, em minha opinião, e por muito que custe e que vá doer às pessoas que estão, digamos, no setor público administrativo, aliás, e parece que é essa a opção mais adequada também por parte do Governo, porque ontem, digamos, na conferência de imprensa e no discurso do Ministro das Finanças foi claro que aquela bolsa mais abrangente e mais transversal, aquela bolsa dos sedentários, não é? É já uma preparação justamente para rescindir contratos com pessoas da administração pública. Portanto, houve dois erros, um erro inicial aqui há 2 dezenas de anos, que foi entrar em pessoas para a administração pública. Houve um erro que foi de perdas a contratos. Tem que se resolver, porque claramente a administração pública é sedentária. Mas quando fala de contratos definitivos, está a falar de quadros? Sim, não, estou-me a referir a pessoas que foram contratadas com recibo verde e depois para essas mesmas pessoas, digamos, passaram ao contrato definitivo. Mas nesse caso não é um despedimento, será uma não renovação. Não, é contrato sem termo, contrato sem termo. Sim, é Sim. contrato sem termo, não é contrato com termo, é contrato sem termo, não é? E de facto essa situação é uma situação que, por muito que dou às pessoas, eu não vejo outra forma de resolver o assunto, porque nós temos que, em termos estruturais, estabilizar a economia para que a partir de 2014 ou 2015, se calhar 2014, pelo menos as perspectivas do Governo assim apontam, tenhamos uma economia que em termos dos seus gastos, que em termos daquilo que são as suas despesas, esteja estabilizada, esteja em linha com aquilo que sejam os seus profits. É como nas empresas, quer dizer, portanto, quando se faz um orçamento da empresa, temos a previsão das receitas e temos já uma estrutura de custos. E aqui tem que ser a mesma coisa. Portanto, agora, temos é que estabilizar essa estrutura de custos para um nível que seja aceitável e para um nível que seja compatível, digamos, com a riqueza gerada no país. E depois disto está tudo assente, depois está tudo certo, não podemos ter a tentação, não podemos nós, quer dizer, os nossos governantes que vierem a seguir, não podem ter a tentação de ir incrementar outra vez a despesa pública por essa via. Portanto, uma vez equilibrada essa situação, ela é para se manter, digamos, no futuro inalterável. Porque se vamos... Eu vi a propósito das freguesias, alguém que dizia, bom, nós, este governo, vamos reduzir o número de freguesias. Mas perguntavam logo ao líder da oposição, ao seguro, mas a sua intenção é depois, quando for governo, repor outra vez o nível das freguesias. Quer dizer, não pode ser assim, nós não podemos andar ao sabor dos ciclos políticos. Tem que haver, de facto, um interesse nacional. O interesse nacional é as contas públicas estarem efetivamente equilibradas. E para esse equilíbrio é preciso tomar um conjunto de medidas, que eu digo, de facto, são medidas que causam muita dor, naturalmente, particularmente às pessoas a quem isso vai tocar, mas, infelizmente, não temos outra alternativa neste momento. E depois, como é que ficam os subsídios de desemprego? Pronto, é evidente que numa primeira fase o Estado vai ser onerado em termos da despesa com os subsídios de desemprego, mas nós sabemos que o subsídio de desemprego não é eterno, não é? Portanto, durará um certo determinado momento, 1 ano, 2 anos, 3 anos, conforme as situações. De facto, por aí a despesa poderá ser incrementada. Mas é como nas empresas. As empresas, quando fazem, digamos, um plano de acordo de despedimento coletivo ou um plano de acordo com o trabalhador para sair, sabem que o têm que indemnizar de um certo e determinado montante pelos anos de serviço que tiveram nessa empresa. E depois, pronto, digamos, a Segurança Social vai ter que ser honorada, mas será numa fase transitória, que deverá, passar dessa fase transitória, passar por uma situação de equilíbrio e por uma situação claramente mais sã do que aquela que se vive atualmente. Raul Marques, há pouco falava das recentes propostas de reduzir a taxa de IRC para 10%. Esta e outras medidas foram anunciadas. Estes podem ser os melhores incentivos que o Governo pode dar nesta altura?
Eu penso que sim, não sei se são os únicos, com certeza, mas penso que tem que passar por aí. A dúvida que eu tenho é se, eu já tenho havido nos últimos dias, nomeadamente ontem, declarações do Comissário Europeu para o Emprego, tenho algumas dúvidas em que medida é que o Governo vai conseguir levar com o ímpeto e com a dinâmica com que o Ministro da Economia veio apresentá-la há algumas semanas, de facto, levar essa medida avante. Mas parece-me que terá que ser por aí, ou seja, as empresas têm que, a vários níveis, a nível fiscal, a nível de liquidez, têm que, de facto, ter uma bolsa, digamos, um balão de oxigênio, porque, de facto, neste momento os problemas de liquidez são muito, muito severos, muito, muito, muito graves na economia portuguesa e, portanto, tudo, quer para as empresas, digamos, que são a grande maioria das 300 ou 300 e poucas mil empresas existentes em Portugal, infelizmente pouco mais de 1% são empresas exportadoras com significado. Portanto, existe uma grande parte das empresas portuguesas que são fortemente afetadas pela situação de recessão continuada nos últimos 3 anos no mercado interno. Portanto, haverá também que pôr mais empresas a exportar de uma forma significativa e isso só se consegue através de medidas que, digamos, de índole fiscal, de outro tipo, não perder também ajudas comunitárias, ou seja, há uma série de medidas, tudo aquilo que seja relevante para a liquidez dessas empresas e que permitam-nos ter, de facto, a nível de garantias, de financiamento bancário, condições para serem exportadoras com mais significado do que neste momento se verifica. Portanto, penso que esta medida a nível do IRC é importante a vários níveis, também a nível simbólico e, portanto, repito, espero que haja condições para... E não vejo porque é que não há de haver, quer dizer, se temos situações a nível de vários países europeus, seja em geral para a economia como um todo, Chipre, vários países da economia da Europa de Leste, a Irlanda, subejamente conhecida, que têm condições fiscais extremamente atrativas. Espero que Portugal também consiga vir a tê-las, mas de uma forma que tenha impacto e significado na economia portuguesa, que não seja de facto para condições, para empresas com uma restritividade tão grande que no fim do dia acaba por a ele não poderem aceder mais com um número muito restrito de empresas. Portanto, quer isso, quer outras possibilidades, quer outros mecanismos que passem por alargar a capacidade das empresas de pequena e média dimensão acederem à dívida. Vimos uma série de situações ao longo de 2012 em que as maiores empresas portuguesas conseguiram, no retalho, nomeadamente, fazer emissões de obrigações. Seria muito importante dar sequência a essa oportunidade e essa janela que surgiu, alargando esse acesso a um leque muito mais relevante e mais alargado de empresas e, portanto, a possibilidades que têm vindo a ser aventadas pelo Governo também por alguns responsáveis, a nível de garantia mútua, a nível de emissões de obrigações grupadas, que permita ganhar escala nessas emissões e beneficiar um número mais alargado de empresas, seria também muito importante. Esse tipo de incentivos, como dizia, já se aplica, por exemplo, na Irlanda ou em Israel há bastante tempo e com sucesso. Permitiram essas medidas atrair grandes empresas e investidores. Não acha que este tipo de medidas em Portugal chega tarde? Como eu dizia há pouco, é provável, mas mais vale tarde do que nunca. Portanto, nós estamos hoje, dia 20 de novembro de 2012, portanto, há que mais vale tarde do que nunca. E, portanto, eu acho que é possível que sim. É possível que sim. Aliás, ontem o próprio Ministro das Finanças admitiu que provavelmente são sempre cometidos erros nos programas de ajustamento. Aqui penso que hoje é relativamente pacífico, que a vertente do crescimento, o lado da economia que foi de alguma forma esquecido nos tempos mais recentes, mas mais vale tarde do que nunca e, portanto, medidas deste tipo que visem inverter este ciclo recessivo, negativo e pessimista que afeta os agentes económicos em geral, tudo é bem-vindo, não é? E, portanto, algumas dessas medidas de índole fiscal são também bem-vindas, obviamente. Este tipo de medidas, Abel, pode ser o primeiro grande estímulo para que novas empresas surjam em Portugal? Pode. Nós temos cerca de 40 mil empresas exportadoras em Portugal. Grande parte delas, nesta altura, estão a ser mortas pela falta de crédito e pela falta de garantia bancária. Não é falta de encomendas. Existem encomendas, só que as empresas, em muitos casos, não têm nem o acesso ao crédito, nem a liquidez, nem as garantias bancárias necessárias para poderem fazer face a essas encomendas e dar resposta, o que significa que estamos a perder para os nossos concorrentes muitas e boas hipóteses de negócio.
E temos também um conjunto, ainda que muito pequeno, muito limitado, de empresas de maior dimensão que todos os dias, para além da situação muito difícil que vivemos, se veem quase vergadas pelo peso de burocracia, regulação em excesso e, portanto, um conjunto de aspectos e de fatores e de custos de contexto que não ajudam, de facto, e de greves também. Enfim, um dia temos que falar aqui na greve dos portos, que é, de facto, uma das situações mais escandalosas porque este país já passou nos últimos anos, mas um conjunto de situações que, de facto, prendem as empresas, condicionam as empresas no seu desenvolvimento. E vivemos já agora num espaço público dominado por um preconceito anti-empresarial incompreensível. Nós passamos o tempo a ver pessoas, designadamente na televisão, a dizer as coisas mais extraordinárias sobre as empresas e, portanto... Está-se a referir a quê, exatamente? Estou-me a referir a tudo o que são referências que são feitas no sentido de parecer que a empresa, o empresário, o empreendedor, o lucro são realidades que em Portugal parecem ter sobre si um anátema. Isto não faz sentido, porque este país não vai crescer com despesa pública. Este país vai crescer com o esforço e o mérito das empresas e dos seus trabalhadores. Nós já agora vamos, na próxima quinta-feira, nós, a Associação das Empresas Emitentes, em conjunto com a Universidade Católica, apresentar os resultados de um estudo que mostram que, mais uma vez, numa conjuntura extraordinariamente difícil, um conjunto de empresas portuguesas consegue estar ao nível das melhores práticas daquilo que são as práticas de governo no mundo. E, portanto, há dezenas, centenas de exemplos de empresas a lutarem contra este estado de coisas e com o enorme mérito de terem sido elas que evitaram que até agora nós tivéssemos podido não bater na parede. Medidas. Há medidas absolutamente urgentes que já podiam ter sido tomadas. Quais? Extensão de moratórias do reembolso das linhas PME Invest, aquilo que o Raul falava e com muita razão, o funcionamento dos sistemas de garantia mútua que está a ser discutido há imenso tempo e que não se consegue ver que seja dinamizado, a alteração do processo de desalavancagem da banca, que nos termos em que tem estado a ser feito, claramente está a prejudicar as empresas, porque a banca não tem capacidade depois para passar o crédito para o tecido empresarial, mas, acima de tudo, e menos, se calhar, do que discutir se a taxa de IRC vai ser de 10%, ou de 12%, ou de 14%, ou manter-se, o que nós precisamos em matéria de sistema fiscal e de política fiscal é de estabilidade, simplicidade e neutralidade. Não é possível captar o investimento estrangeiro que nós precisamos quando nós temos processos de natureza fiscal a arrastar-se nos tribunais durante 15 ou 20 anos, quando não é possível marcar uma reunião com a administração fiscal, quando não é possível obter em tempo útil uma resposta e um esclarecimento relativamente à interpretação de normas fiscais, como acontece nos outros países, como é o caso paradigmático da Holanda, com os quais nós devíamos querer comparar-nos em vez de nos queixarmos de eles serem melhores que nós ou terem uma prática distinta. António Gaspar, olhando aqui, pegando aqui nas palavras do Abel Ferreira, Portugal tem uma elevada carga fiscal para atrair empresas. Tem, mas eu aqui recuperava, de facto, foi ontem o que disse ontem o Ministro das Finanças, eu tenho duas grandes dúvidas. Por um lado, eu não sei se a União Europeia, se a Comissão Europeia irá dar o aval à taxa proposta de 12,5% para as novas empresas. E, por outro lado, por exemplo, uma empresa que neste momento esteja a produzir, por exemplo, mobiliário de escritório, mobiliário de linha branca em Portugal, encerra a sua atividade, abre ao lado e já vai beneficiar desses 12,5%. Portanto, há aqui uma grande dúvida, duas dúvidas que eu tenho. Por um lado, a Comissão Europeia autorizar e, por outro lado, não haver algum aproveitamento de empresas que cessem a sua atividade para ir, porque, pelo aquilo que eu entendi ontem, seriam para empresas novas, seriam para novos investidores. Eu gostava de dar só aqui o exemplo do caso... Muito rapidamente. Sim, do caso da Irlanda. Nós não podemos comparar o caso português ao caso da Irlanda, por duas razões. Primeiro, porque a Irlanda fala inglês. Os principais investidores são americanos. E mais, são americanos, mas têm as suas raízes irlandeses. Ou seja, irlandeses que emigraram para os Estados Unidos, que fundaram lá as suas empresas, os seus impérios. E a segunda razão, para terminar? A segunda razão? Não, a segunda razão é essa. Portanto, a segunda razão é justamente essa. Portanto, não podemos comparar, de facto, a Irlanda a Portugal. Portanto, é um caso que vai ser sempre um caso de sucesso a Irlanda, porque tem na sua base, digamos, condições genuinamente diferentes do que Portugal tem. António Gaspar, Raul Marques, Abel Ferreira, muito obrigada pela vossa presença neste Conselho Consultivo. Fazemos agora uma curta pausa. O Conselho Consultivo está de regresso amanhã.